Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em São João, capítulo 1, versículo 19 e 20. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Grande Criador, mais uma vez estamos diante de Ti e sabemos que o Senhor é o único pão da vida. Estamos para nos alimentar, cada um que para ouvir um culto, seja neste tabernáculo ou em qualquer lugar do mundo, está desejando alcançar algo do Senhor. E como somos um povo que os olhos se abriram mais, estamos desejando mais e mais do Teu Espírito, da Tua revelação, da Tua palavra para este dia, para esta hora. Por isso, nos colocamos diante de Ti. Queremos Te engrandecer com a fé que o Senhor nos deu em Sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu não quero entrar em choque com muitos pensadores e nem tampouco com os nossos da própria mensagem, mas eu quero esclarecer mais um pouquinho. Eu não sou João. Que ninguém duvide da promessa, mas para colocarmos as coisas todas no lugar. E quem é não tem obrigação de dizer que é. Então vamos tomar algumas escrituras, como esta, ela destaca Cristo e João. E João disse: eu não sou o Cristo. Ele está certo. Se você olhar por um outro prisma, ele era Cristo, porque ele era um profeta. Mas ele estava dizendo: eu não sou o Cristo, porque, segundo o que as pessoas pensavam, ele estava respondendo: eu não sou aquele que veio para morrer, para te salvar. Eu não sou ele. Amós capítulo 7, verso 14. Então respondeu Amós dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Aí vem a pergunta: era profeta ou não era? Mas ele dizia: eu não sou profeta. Ele era. A Bíblia declara que ele era.
Mas ele não tem obrigação de dizer, eu sou profeta. Jesus diz que não era o Espírito Santo. Jesus disse que ele não era o mestre. Então, vamos ler o que o irmão Brana fala sobre isto. A era de Esmirna, 106. Certo dia, quando Jesus estava na terra, um certo homem importante foi visitá-lo. Este homem disse, Rabi, eu sei que és um mestre enviado de Deus. Porém, notará que Jesus o interrompeu. Ele dirigiu-se a Nicodemos, e as palavras que falou podem muito bem serem parafraseadas assim: eu não sou o mestre. De um lado ele era. Mas quando foi para falar com Nicodemos, ele disse, a pessoa vai ficar mais em dúvida ainda. Eu conversei com ele, ele falou que não era. Por que vocês falam que ele é? Eu não sou o mestre. Eu sou o cordeiro sacrificial pelo pecado. Eu estou tornando possível o novo nascimento pelo meu Espírito. Há, porém, um que vem que é o mestre. Ele é o Espírito Santo. Agora, ele mesmo tinha dito que o Espírito que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, ele era um mestre, só que ele era um mestre físico. E ele estava mostrando para eles que ele não era o mestre Espírito Santo, que ele era um mestre físico, que viria o mestre, o Espírito Santo. Quando Jesus estava na terra, ele veio como cordeiro e como profeta. Mas quando ele voltou sobre a igreja, pelo seu Espírito, ele se tornou o mestre. Não era e era. Certo? Ele não era o mestre, porque ele era um mestre físico. E o povo estava precisando não apenas de um mestre, de um ensinador físico, mas estava precisando de um ensinador espírito, que fica com eles para sempre. Ele dizia que ele não podia ficar, que ele tinha que voltar para o Pai. Então ele estava fazendo possível o trabalho do mestre. Quando ele morreu, a irmã Brana diz, agora sim, ele voltou sobre a igreja. Aquele mesmo que diz, eu não sou, voltou sobre a igreja. E ele era o mestre. Agora ele era um mestre espiritual. Você não precisa, a maioria das vezes, de um mestre físico, de um profeta físico. Você está precisando de um mestre espiritual, de um profeta espiritual. Aquele que fala com você nas caladas da noite, não é aquele que fica ao seu lado, que você possa palpar, mas aquele que fala dentro. Cada um de nós temos que ter uma liberdade para Deus falar dentro. Tem tanta gente que diz, eu sou, e nós aprendemos com a própria Bíblia, eu não sou. E Jesus era, em todos os sentidos. Você pode começar em Êxodo 3, 13 a 15, e Moisés disse para o Senhor, eu vou lá falar com os filhos de Israel, mas eles vão perguntar, quem foi que te enviou? Que nome que eu vou dar? Qual o seu nome? Para eu falar para eles. Então ele não
esclarecer o nome. Você tem que crer nele mesmo sem ele esclarecer o nome. Ele diz: diga para os filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Cadê o nome? Os filhos de Israel não sabiam também do nome, mas Moisés sabia, e eles vão perguntar: qual o nome desse Deus que te enviou a pregar para nós? E Deus não falou o nome. Israel não teve a oportunidade nem de saber o nome. Quando estava finalizando e que o ministério já estava passando para Josué, aí Moisés mostrou para o povo que Deus enviaria um anjo diante deles para estar com eles em todo aquele caminho. Ele diz: mas vocês não provocam esse anjo, porque o meu nome está nele. Outra vez, o meu nome está nele, mas qual é o nome? Israel não ficou sabendo. E Moisés tomou Oséias e mudou o nome dele para Josué, para que pudesse combinar com a profecia: o meu nome está nele. Porque Josué é Jeová Salvador e Oséias é só salvação. Precisava de mostrar para eles que o nome de Deus estava revelado em um homem. Amém. Eu não sou o que devo ser. Talvez poderíamos perguntar, e você responde para você mesmo: você é o que deve ser? Já chegou no lugar que devia chegar? A igreja já é a igreja que pode ser raptada? Ou está ela a caminho? Ela crê, ela tomou a semente, ela plantou a semente e agora a semente está crescendo. E a semente está na hora do fruto outra vez. Você vê que a semente foi semeada lá atrás, passou pelas eras, nasceu com Lutero. Agora toma-se a semente dos dias de Brana e planta esta semente. 40 anos levou para ela poder brotar. E agora não estamos no tempo do broto da semente que foi semeada no Tabernáculo Brana, em Jeffersonville, Indiana, em 1963. Aquilo era semente. Ela foi semeada. Brana, Deus manifestado num homem. E agora a semente desaparece. Ela entra no período escuro das trevas, que é da terra, e passa por 40 anos, e vem para o Brasil, e o Brasil fica conhecendo a história de William Branham. Mas o Brasil não conheceu o ministério de William Branham. Então tinha que levar um tempo até chegar o tempo do amadurecimento da semente. Eu sempre pensei nisso. Quando a mensagem veio para o Brasil, ela veio trazer o batismo em nome de Jesus Cristo, Deus é um, e um profeta. Ela não podia trazer novo nome. Nós não tínhamos ainda nem a semente. Nem a semente nós tínhamos. Primeiro você tem que ter aquela semente, plantar aquela semente. E é por isso que a semente foi plantada, Branham adormeceu. Ele era o grão. Branham foi o grão, semente do dia. Ele adormeceu, passou pela era negra dos 40 anos de juízo, de 43 a 2000, para poder brotar aquela mesma semente. Não brotar cura divina. Cura divina, os pentecostais têm aí, eles assopram por cima dos outros caem.
eles pegam o paletó, faz assim, o povo cai tudo. Ele diz que é unção. Deixa eles com a unção. É uma unção que cai. Parece que o poder está só em quem derruba. Mas é uma unção que eles têm hoje, que é o evangelho pentecostal ainda, que já morreu, já apodreceu há mais de 50 anos e eles ainda querem fazê-lo reviver. Mas eles estão apenas nos movimentos de cura divina, mostrando as coisas externas e estando atrás de dinheiro. Você não pensa que é só o pregador que fica atrás do dinheiro. Toda pessoa que não paga dízimo, ela está atrás do dinheiro também. Não é só o pregador. O que não paga está atrás de dinheiro também. Aí você fala daquele pregador, está atrás do dinheiro, porque ele fala muito em dinheiro. Mas o outro que não paga dízimo também, que nem fala, não gosta que nem pergunta, é a mesma coisa. São os mesmos espíritos que estão agindo tanto nos pregadores como também na igreja. Mas vamos pensar aqui, eu não sou o que devo ser, tomando esse testemunho, a estatura de um varão perfeito, 21. Em dias passados estávamos numa campanha e uma irmã, que era uma pessoa de cor, disse: posso testificar? Disse-lhe: como não, irmã? Venha. Ela disse: eu quero testificar para a glória de Deus. Agora, toma-se esta mensagem. Aplica na igreja. Uma irmã quer testificar e você é obrigado a chamá-la para frente, para a ladainha dela. Irmão Brana tinha a direção de Deus para chamar a mulher e dizer: pois não, irmã, pode testificar. As pessoas não entendem e elas querem que faz tudo do jeito que o irmão Brana fez. E não é correto. Você entende? Você vê ele falar isso aqui uma vez. Mas eu estou usando e já te esclarecendo. E ela disse: eu quero testificar para a glória de Deus. Eu não sou o que devo ser. Agora, isso daqui, cada um de nós temos que testificar, não vir na frente para testificar. Testificar em casa, testificar na rua, por onde nós formos, testificar. Eu não sou o que devo ser. E se parar aí, não fez nada. Nem tão pouco sou o que eu quero ser. Porque tem gente que não pode falar isso aqui. Eu não sou o que devo ser. Por quê? Porque elas não querem ser nada. Elas não querem ser cristãs. Elas não querem ser obedientes. Então elas não podem nem testificar. Eu não sou o que devo ser. Nem tampouco sou o que quero ser. Agora, o que é você? O que eu? O que nós queremos ser? É isso que temos que pensar. Quero ser melhor cristão, melhor pai, melhor marido, melhor pastor, melhor membro, uma melhor igreja. Isso é o que eu quero ser. Eu ainda não sou, mas eu quero ser. Porém, uma coisa segura é que não sou o que era antes. Tem que ter caminhada. É hora que a pessoa não pode dizer: não sou o que era antes. Mas por quê? Eu não fumo mais, não bebo mais, não adultero mais. Só isso. Eu não sou o que eu era antes. Talvez você tome para um lado, mas ainda a gente é incrédulo a algumas promessas da palavra. E aí você está culpado da mesma forma. Eu estou culpado da mesma maneira. Outra coisa. As 7 eras da igreja era de Laodiceia, 40. Você sabe que o testemunho do irmão Brana foi tão forte que as pessoas criam que o irmão Brana era Jesus Cristo. Por quê? O testemunho dele era forte. O que acontecia no ministério de cura era idêntico ao ministério de Jesus. Eles só não puderam ver o que aconteceu no ministério da abertura da palavra, que também era idêntico. Quando Jesus diz: quem não comer a minha carne e beber meu sangue, não tem vida em si mesmo. Necessita-se de uma revelação.
Mas eles tomaram o lado do testemunho de cura divina e diziam que era Jesus outra vez na terra. Se você olhar de um lado, era. Do outro, não. Era Jesus, eles diziam, aquele mesmo Jesus. Não. Era Jesus poder, ministério? Sim. Era Jesus que estava operando outra vez em um outro morfe, uma outra carne mortal. Quero fazer mais uma comparação entre o profeta mensageiro de Laodiceia e João, mensageiro, profeta mensageiro que anunciou a primeira vinda de Jesus. O povo, em seu tempo, confundiu a João com o Messias. Ele teve que dizer, eu não sou o Cristo. E Brana também tinha que dizer, eu não sou Jesus. Está aqui. E esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. São João 19, 20. Mas não vá você crer nisto. Aqui já é outra coisa. É quando o ministério de William Branham, tão próximo ao de Jesus, que alguns diziam, ele é Jesus. A irmã Branham diz, não vá você crer nisto. Ele não é Jesus Cristo. Ele não é o Filho de Deus. Ele é um dos irmãos. Um profeta. Um mensageiro. Um servo de Deus. Ele não necessita de nenhuma honra maior do que recebeu João Batista quando foi a voz que clamou, eu não sou ele, porém ele vem depois de mim. Amém. Irmão Branham diz, eu não chamo a mim mesmo de profeta. Porque são coisas que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem ouvir do irmão José Branham, você é profeta? Ele disse que não. Lá no fundo, ele pode crer que ele é profeta, porque é pela mensagem. O irmão Branham diz que ele é profeta. E ele é profeta porque multiplicou o alimento. O alimento que ele tomou nos seus dias, ele tem multiplicado como José do Egito, que pegou o Egito num tempo também que ficou quebrado, no último, José levantou o Egito, deu prosperidade ao Egito. E irmão José Branham tem dado prosperidade nas mensagens, nos livros, de semear os livros por todo o mundo, cumprindo a parte que o irmão Branham tinha desejo de ter um filho como José, porque José era um homem justo ali no Egito, e Deus foi com ele e o prosperou. Até o irmão Branham disse, quando eu tiver partido, que José possa tomar a minha Bíblia e usá-la. Aí é diferente. Teria que tomar a Bíblia, o ministério, e usar aquele ministério. Mas ele está fazendo o que lhe cabe. As pessoas têm que entender. O ministério do irmão José Branham, como profeta, esclarecido pelo próprio irmão Branham, ele está fazendo o que o irmão Branham tinha vontade, de ter um filho que tivesse um ministério como José do Egito. E aquilo tem acontecido. Pega um livro, faz milhares. Entende? Isso foi o que aconteceu no Egito, que estava escasso a alimentação, mas José estava no Egito e é filho da prosperidade. Aí ele trouxe a prosperidade de alimentação no Egito, que seu próprio pai Jacó e seus irmãos que o houveram vendido, agora precisou comer do pão que estava no Egito. Eles tiveram que descer ao Egito para buscar o pão. Muitas vezes a pessoa tem que ir aos Estados Unidos para pegar um livro, tomar uma mensagem,
do irmão Brana é uma prosperidade. Eu julgo isso como uma prosperidade. Tem uma prosperidade, porque se tivesse uma escassez de mensagem, como nós tínhamos no início, em 1970, que havia uma escassez de mensagem. Uma escassez havia no tempo que eu aceitei, que um membro meu queria dar parte de mim, porque eu peguei as 7 eras e só tinha aquela. Ele tinha me emprestado. E eu estava lendo. Não tratamos de entregar, o dia de entregar. E ele achou ruim. Olha para você ver, escassez de alimento. Hoje, eles têm as 7 eras, que já foi semeado por Goiânia para todo o Brasil. E depois vem do irmão José Brana, acabando essa semeadura, dando a mensagem. Isso é a prosperidade que estamos vendo em mensagem. Não no ministério do irmão Brana, não na revelação do irmão Brana, simplesmente na parte natural de literaturas e nada mais. Alguém diz, mas já não está bom? Se você tem a mensagem do profeta, está bom? Não, não está bom você ter a Bíblia. Você pode ver que a Bíblia está em todo lugar. Eles põem a Bíblia, inauguram um local, eles têm uma Bíblia. O que não é muito católico vai pôr Aparecida, tem um que põe Jesus ali. Então tem Jesus, tem Bíblia. Você vai no hospital, tem Bíblia, nos lugares tem Bíblia para você ler. Não é o suficiente. Você tem que ter uma revelação daquela Bíblia. Tem mensagem, não é o suficiente. Você tem que ter revelação da mensagem. Porque se o livro fechado não deu para ninguém entender, agora o livro aberto e as pessoas não conseguem ver o livro aberto, este é o problema do dia que nós vivemos. Prossigamos aqui. Eu não chamo a mim mesmo de profeta, diz o irmão Brana. A palavra falada é a semente original, primeira parte, 272, pregado em 1962, em Jeffersonville. Mostre-me um só lugar, se não é uma maldição para a mulher cortar seu cabelo. Aí está você. Então você se irrita comigo. Então as pessoas dizem, o irmão Bran é um profeta. Oh, você crê nele, contando que ele esteja falando com as pessoas, lhes dizendo seus pecados e coisas assim. Mas quando se refere ao ensinamento, não creia naquilo. Bem, você pobre hipócrita. Agora o irmão Brana respondendo. Você pobre hipócrita, você não sabe de nada. A Bíblia não disse que a palavra do Senhor veio ao profeta? Eu não chamo a mim mesmo de profeta. Eu não sou profeta. Mas vocês dizem assim. Estou dizendo o que vocês dizem. Tem hora que é assim. Eu não sou, mas estou dizendo o que vocês dizem. Irmão Brana em si dizer, eu não sou. Agora não é o que os outros dizem que é verdade. Tem que haver um ministério naquele dia que prove que aquele homem é profeta. Tem que haver. Um profeta sempre traz alguma coisa que estava escondida, que o povo não viu, ele traz à tona. Ele mostra claramente para as pessoas, porque aquele é o ministério profético que Deus está usando. Mesmo que o homem diz, eu não sou profeta. Disse João, eu não sou o Messias. Mas o que você é então? Eu sou a voz. Ele sabia identificar o ministério dele. Eu sou a voz do que clama no deserto. São partes que o irmão Brana fala nas mensagens, e eu tirei uns tópicos só para nós lermos aqui. Amós disse, eu não sou profeta, nem filho de profeta. E eu grito hoje como foi o grande profeta do passado, Amós. Quando ele desceu naquela cidade e disse, eu não sou profeta, nem um filho de profeta. Porém, se o leão ruge, quem não temerá? Você diz, eu não tenho medo do leão. Meu filho, o leão rugiu. Olha no natural. O leão rugiu,
Quem que não teme? Irmão Brana diz que ele é o rei da selva, que quando ele ruge, é como dizer, está na hora de silêncio, está na hora de dormir. Ele rugiu, ele diz, o grilo para de cantar. Aquela cigarra que enche as paciências, que ela canta até morrer. Tem gente que é assim. Canta, diz, está fazendo bem? Não, não. Mas eu vou cantar até morrer. É que nem a cigarra. Tem gente que é igual a cigarra. Está fazendo bem a alguém? Está ajudando alguém? Não. É que já fui ordenada a cantar até morrer. Canta. Tem hora que o outro diz, eu já fui ordenada a pregar, mas tem testemunho de alguma coisa? Da sua pregação? Tem algum testemunho? Alguém mudou de vida? Você tem um trabalho que o seu trabalho, o seu ministério testifica de que você é isso, que você é pastor? Ou está como a cigarra, vai pregar até que morra, não fazendo bem a ninguém? Alguém de vocês já foi beneficiado pela cigarra? Talvez foi, eu não sei. Eu moro mais perto do mato ali, e quando dá o tempo delas, ainda bem que eu estou dentro de casa. E não cala a boca. Você pode falar para ela, silencia, não estou aproveitando nada. Nada do que você canta, nada do que você prega, não está fazendo efeito. Ela diz, eu fui ordenada a cantar, pregar até morrer. E aquele barulho terrível no seu ouvido. E tem gente que é assim. As pessoas, quando a gente prega, eu só queria que as pessoas tivessem senso de humor, de obediência. Espera lá, você está vendo, eu mesmo vejo o dia que eu estou pregando, eu digo, mas meu Deus do céu, hoje, olha, eu dei o que fazer para pregar. Será que a pessoa não percebe? E a gente tem tantas mensagens que tem ajudado o povo, mas que a pessoa não tem uma mensagem que ajudou alguém, não tem um hino que ganhou ninguém, que ajudou ninguém. E eu tenho que fazer, porque é para Jesus. Aí é cigarra, canta, prega até morrer. Sem resultado. Por que vocês vêm aqui? Vocês têm que ter crido em alguma coisa que é pregada aqui. E isso tem que ter penetrado em vocês. E que lá fora, vocês são testemunhos vivos de que essa mensagem é verdade. Se você não puder encontrar com o inimigo e conversar com o inimigo numa boa, ouvir o inimigo e dizer para ele, meu irmão, minha irmã, tudo bem o que você fez, mas a sua mensagem não me preenche. A tua mensagem é cigarra. Ela só atormenta. Ela não me preenche. O que você crê. Agora, tem que ter fé em alguma coisa. Você tem que ter como defender a sua fé. Se você alia-se ao inimigo, escuta só ele falar, e dá a mão para ele, e ri com ele, e não dá uma palavra para ele, você é condenado juntamente com ele. Porque você sabe que você crê numa mensagem correta. Não tem que discutir, mas tem que dar a última palavra. Você não tem que discutir. Deus não discute, muito menos seus filhos. Deus já nos fez abaixo dele para nós obedecermos a sua voz. E se ele não discute, se eu sou um filho, não vou discutir. Mas não é por isso que eu paro para ouvir bobagem, aquilo que os outros falam. Todas as palavras que me insulta meu ministério, insulta o que você crê, e amém, tudo bem. Você fica como amigo, como irmão,
Ô irmão, eu quero ser seu irmão, só que o que você crê não entra em mim, certo? Vou continuar conversando com você, sou sua irmã, sou seu irmão, certo? Só que você tem que saber uma coisa, eu tenho uma decisão para minha fé. O que eu creio, você não é obrigado a crer, mas eu quero que você saiba que a nossa conversação, é como pergunta aí, é namoro ou amizade? Né? Ensinar a mocidade. Porque eles começam a conversar e aquilo está parecendo um namoro. Eles devem já clarear um para o outro. Bernadette, Sebastião, tem uma coisa, nós vamos conversar, isso é amizade, certo? Nada de namoro, amizade, falou? Se algum dia eu tiver interessado ou interessada em você, eu direi, mas vamos falar para as pessoas que nós temos amizade. Você tem que ter uma amizade com as pessoas, não um compromisso. O namoro é um compromisso já. Você já começou. Os outros vão começar a falar de você, mas diga para eles, ó, não é namoro, é amizade. Vocês vão começar. Agora eu não sei se tem essa amizade sair de mão dada. Aí a coisa muda. É amizade, mas eles estão andando de mão dada. É amizade, mas estão dando um beijinho. Então você tem que saber. É amizade. Meu irmão, estou falando de fé agora. Meu irmão, minha irmã, o que nós podemos conversar com todo mundo. Só que eu converso com todo mundo e esclareço. É amizade. Não estou compromissado com o que você prega. E se vocês veem aqui e não é compromissado com essa pregação, diga para mim também, pastor, eu estou vindo aqui só por amizade. Eu gosto de vir aqui, mas eu não tenho compromisso algum. Por isso, eu não faço o que tem que ser feito, eu não cumpro o meu dever cristão, porque esse daqui, eu não tenho compromisso com esta igreja. Vai nas mensagens de Mombrana para você ver. Você tem que ter uma igreja onde ir, quando tem. Você tem que ter, de toda forma, até as pessoas pela internet se perguntam, quem é o seu pastor? Eu tenho membros na África. Eu digo, meu pastor está no Brasil. Você está doido? O pastor tem que ficar assim, pertinho de você. O pastor tem que ficar lá na sua casa, ou você na casa dele, a vida toda. Não tem, não há necessidade. É pastor. Aí quando dá certo eu vou, quando eu preciso eu telefono, nós conversamos, temos um compromisso de fé. São pessoas que têm compromisso de fé. O que vai resolver, elas têm compromisso de fé. Para resolver, elas têm um pastor. Agora, se é só amizade, diga, não é só amizade. Tem crente na mensagem, mesmo na terceira etapa, que é só amizade. Eu gosto de ir na igreja. Eu gosto dos seus hinos. Tem uns que já está cheio dos nossos hinos. Porque agora nós andamos rodando mais hinos de terceira puxada. Não estamos muito preocupados com aqueles hinos que vocês gostam, que já passou do tempo. Então, principalmente na hora da mensagem. Você pode ouvir qualquer hino na sua casa. Mas no tabernáculo, nós vamos ouvir melhores hinos. Nós temos que chegar a um ponto de ter melhor inspiração para cantar. Hinos inspirados do tempo que nós estamos vivendo. Você vive num tempo, canta hino do tempo. Gosta mais de hino do outro tempo.
Daqui a pouco, ó, se você estiver lá, tem com Feliciano Amaral, eu sou. Você está vendo? Eu sou. O que é? Vai dar certo com a mensagem que eu não sou. Irmão Brana vai mostrando as coisas, claro, para nós. E a Bíblia mostra, Jesus, eu sou. Lá no Velho Testamento não tem nome, ninguém sabe o nome dele. Israel queria saber, não soube. Moisés quis saber, Deus não falou. Agora vem Deus, manifesta em carne no Novo Testamento, não precisava nem falar. E a Bíblia dizia, o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. E vai no ministério de Jesus, e você escuta ele falar, eu sou o pão da vida. Eu sou a fonte da água viva. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você tivesse revelação lá no tempo de Jesus, dizia, ó, vamos ver esse negócio aqui, vamos colocar essas palavras desse homem perto da de Moisés. Aquele Deus que falou com Moisés, diz, diga para os filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Olha o que ele está falando. Ele é aquele eu sou. Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele deveria identificar a mensagem. Se o povo cresce em Jesus, Jesus diz que nós viveríamos os dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Todo mundo sabe que nós estamos vivendo nesses dias. Isso está estampado na internet, na televisão, nas ruas, nas revistas, nos jornais. Está estampado. Os dias de Ló, homossexualismo, os dias de Noé, casamento, divórcio, isso é Bíblia. São Lucas 17, 26 a 30. Está estampado. Dias do Filho do Homem. Bom, mas se o Filho do Homem chamou Jesus há 2000 anos atrás, e Jesus disse que viria novamente esse ministério na terra, então quando o ministério chega, você deveria identificar o ministério não mais com o nome Jesus, porque aquele foi o nome que ele usou naquele dia, mas sim seu novo nome, porque ele estabeleceu o que faria esse novo ministério nos dias finais. Ele diz, ele vai fazer obras maiores do que eu faço. Foi Jesus que falou em São João 14, 12. Agora as pessoas, eu não creio. Foi Pedro que falou no dia de Pentecoste, mas era o Espírito Santo em Pedro. Ele dizia, eu não creio em Pedro, eu creio em Jesus. Aí, eu não creio em Brana, eu creio em Jesus. Não, filho, foi Jesus que falou dele. Foi Jesus que falou de Brana. Ah, mas eu não encontro o nome Brana, mas não encontrava o nome Jesus também. No Velho Testamento. Não tinha uma promessa, o meu nome será Jesus. Não, será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estava mostrando as qualidades. E você, quando visse um ministério com aquelas qualidades, você teria revelação, qual era o seu nome? Pelas qualidades, maravilhoso, conselheiro. Pega Jesus, ele é tudo. E mas quando chamou ele de conselheiro, de mestre, ele diz, não, eu não sou. Eu estou fazendo possível o trabalho do mestre. Eu tenho que vos deixar, eu vou voltar para o Pai, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, mais um tempinho aqui. Porém, se o leão ruge, quem não temerá? Ele diz, quando Deus fala, quem não profetizará? Você sabe que os selos foi Deus falando, não foi Brana. Foi Deus falando. Brana era o homem. Mas os selos, a revelação dos selos, era Deus falando. Você encontra imperfeições. Quando chega nos selos, ele corrige todas as imperfeições. E nós não podemos
voltar lá atrás e pregar e reprofetizar aquela mensagem dos selos, sem corrigir o que nós tínhamos antes dos selos também. Temos que corrigir as nossas crenças antes dos selos. Agora, mais um esclarecimento. Um profeta é Deus, não é? Vós sois deuses, mas é Deus minúsculo. Olha para você ver. Por quê? Porque Deus maiúsculo, o grande Espírito de Jeová, está operando no minúsculo. Deuses. Chama-se os profetas de deuses. Deus é a palavra, é o ministério, é o Espírito. Deuses se tornam os corpos, os homens, a pequenez de um profeta. Por isso, o profeta ficava sempre na dependência de Deus. É isso que é um profeta. E ele fala no lugar de Deus. Mas ele depende de ouvir Deus para ele poder falar. E nós temos que aprender isso. Escuta o que o irmão Branham disse. Almas que estão em prisão agora, 124. Você é uma parte de Deus. Eu sou uma parte de Deus. Veja, porém, eu não sou Deus na totalidade. Branham está dizendo, eu não sou Deus na totalidade. Era que nem Moisés. Moisés era Deus para o irmão dele, Arão. Mas Moisés não era Deus na totalidade. É assim. Não é Deus na totalidade. O físico sempre não é Deus. Ele comporta Deus. Ele não é Deus na totalidade. E é isso que o irmão Branham vem mostrando. Porém, eu não sou Deus na totalidade. Nem você é Deus na totalidade. Está vendo? Está vendo? São atributos de Deus sobre nós, como filhos adotados por Jesus Cristo, o qual o próprio Deus se tornou carne para morrer por nós. Agora, quando Deus se tornou carne, aquela carne dizia que não fazia nada sem que Deus, o Pai, o mostrasse. Ele estava querendo clarear para nós, por causa da carne, e nascido por obra do Espírito Santo. Por causa da carne, ele estava mostrando, eu dependo do Pai. Isso provando que cada ser humano, cada profeta, mesmo trabalhando no lugar de Deus na terra, porque é Deus quem o comissiona, é Deus quem dá aquele ministério, ele fala no lugar de Deus. Moisés falava como Deus, Arão dizia as coisas, e aquilo era cumprido porque Moisés estava ali, e era Deus para Arão, seu irmão. Amém. Quando a gente vê essas coisas, você vê a grandeza de Deus. É a grandeza. Paulo chegou ao ponto de dizer, eu tenho aqui apenas a era da igreja de Éfeso, 2 Coríntios 12, 11. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós. Branham podia dizer, eu não sou profeta para os outros, eu sou porque vocês dizem que eu sou. Ele está aqui, ó. Eu sou porque vocês dizem que eu sou. É o que o irmão Branham diz. Eu não chamo a mim mesmo de profeta. Eu não sou profeta. Mas vocês dizem assim, estou dizendo o que vocês dizem. Terminando, eis aqui está quem é mais do que Salomão, parágrafo 220, em ligação a Laodiceia 40. Agora lembre-se, eu não sou Jesus Cristo. Porque eles criam que o irmão Branham era Jesus Cristo. Não é. Ele diz, eu não sou Jesus Cristo. Se pudesse esclarecer, ele podia falar mais claro, mas estava proibido por Deus. Não pode esclarecer. Essa é a terceira puxada. Não diga a ninguém. Se nós tivéssemos mais consciência, se os ministros tivessem mais consciência, teriam que saber que aquilo que Deus diz para eu lembrando, não diga a ninguém, é o ministério da noiva do último dia de dizer essas coisas.
E não tem que ter um homem para dizer, eu sou João. Entende? Então não tem que ter um homem para dizer, eu sou João. Ele pode dizer, eu não sou João. Se cada um pudesse ver. Agora, vocês veem na Bíblia o que esse João de Apocalipse 10, 8 a 11 vai fazer. Eu estou na expectativa dele. Quando eu vejo um ministério tão grande como esse de João, fico esperando assim, Deus, eu fico nesse ministério até que João apareça. Eu vou continuar fazendo o que eu faço até que João apareça. Eu não sou esse João. Pronto, eu não sou esse João. Mas deixa eu continuar nesse ministério de esclarecer o que está sendo esclarecido, o que me foi mostrado dentro da mensagem. Não estou inventando, me foi mostrado. Por que não foi mostrado a outros? Então eu tenho que falar do que me foi mostrado. Do que me foi mostrado, deixa eu dizer para eles, até que João apareça. Até que João apareça. Talvez ele faça alguma outra coisa. Ele seja um outro tipo de homem. Irmão Branham esperava Malaquias 4, o 7º anjo. Irmão Branham estava esperando. Quando ele vier, algo vai acontecer. Vai revelar a palavra. Eles tinham uma opinião de João. Quando esse ministério de Elias aparecesse no tempo de Jesus, a opinião deles era esta: esse homem vai vir como uma máquina esteira. Ele vem derrubando os vales, os montes entupindo os vales, aterrando os vales. Mas esse homem é uma máquina esteira. Chegou um homem ali simples, comendo gafanhoto e mel silvestre, pregando a mensagem, com machado na raiz das árvores. O povo nem entendia. Você entendeu a pregação dele? Eu fui lá, falou de gafanhoto, falou de mel, e uma coisa que eu achei interessante, rapaz, dá para rir. E diz, o machado está posto na raiz das árvores. O que é isso? Olha, eu não aproveitei nada da mensagem dele. Machado na raiz das árvores. O indivíduo não tem revelação, ele ouve, ele pega só o natural e não sabe nem o que o natural está apontando para o espiritual. Que a mensagem, que era o machado, e que a raiz eram as denominações daquele dia, e aquele machado, aquela mensagem, estava sendo posta naquelas raízes. Mas eles não podiam ver isto. Os discípulos não perceberam o ministério de Jesus. O povo não percebeu durante as eras o ministério do Espírito Santo. Deus veio em carne em William Branham, Deus em Murphy. Branham não era o Deus Todo-Poderoso, mas ele era um Deus, que Deus estava em Murphy. Cada Murphy, cada corpo que Deus usa, aquilo vai mostrar para você Deus, mas Ele mesmo não é Deus. A mensagem é Deus. A mensagem tem que estar num corpo mortal. E nós, como seres humanos, devemos reconhecer esta mensagem. Eu sempre penso, quem sabe João trará algo melhor para nós? Será que João vai avivar nós mais? Uma mensagem diferente? Vai abrir mais? Quando João vier, que ele comer mesmo esse livro, o que ele fará para nós? Vamos continuar com o que nós temos até que João chegue. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Nós cremos na mensagem, cremos no ministério, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor pode fazer muito mais, muito mais. Não é o que pulamos, gritamos, o que sorrimos ou choramos, mas é o cumprimento da sua palavra. Venha nos orientar mais e mais com esta mensagem, Pai, para que as pessoas percebam o que estamos ensinando, não para desfazer a fé de cada um, mas para poder mostrar que Deus pode fazer algo maior.
O Senhor disse, e o seu profeta pregou, que teríamos um profeta mensageiro no final da era pentecostal. E era ele, era o ministério dele, Senhor. Mas era tão simples. E logo teríamos que ter, outra vez, outro no final da era da noiva. Porque quando terminou a era pentecostal, a era de Laodiceia, começou a era da noiva. E se teve um para encerrar e começar a era da noiva, tem que ter para encerrar a era da noiva, para que possa o evangelho voltar para os judeus. Conceda-nos graça, Pai. Se o ministério que estamos precisa algo mais, tem que haver alguém para fazer isto? Senhor, ajuda-nos a entender e dar a mão a esse alguém, com luz, com revelação da palavra, que tenha aquilo que temos e mais alguma coisa ainda, que não temos. Em nome do Senhor Jesus, nós temos a revelação dos selos. Nós sabemos que são os trovões, são as revelações contidas nos 7 selos. Nós sabemos qual é o novo nome, BRANHM, é um novo nome com 7 letras, que Mombrana não pôde decifrar naquele dia. Ele não podia, porque estava numa outra língua, não era o idioma dele. É porque o Senhor trabalharia num outro idioma, o Senhor não faria aquilo, não passaria numa língua, num outro idioma, se não houvesse uma mensagem em um outro idioma. Para que o Senhor fazer aquilo nos dias dele? Contudo, o maior ministério na terra de revelar toda a palavra, o Senhor ainda estava dizendo que haveria uma mensagem num idioma diferente. E eles não podiam saber que era o português. Não era falado. Senhor, mas tem alguém mais? Tem alguém que pode ensinar, comprovar, mostrar na mensagem, na Bíblia, como tem esse ministério hoje mostrando? Tem alguém mais? Queremos ver, queremos ouvir. Onde tem alguém que possa fazer algo para nos ajudar, mais ainda, para levar esta igreja à vida espiritual do rapto, que ela deve ser raptada. É a fé que nós temos, nós cremos nos trovões, nós sabemos que foi revelado. Então essa é a fé de rapto. Mas tem alguma coisa além, Senhor? Como seres mortais, nós nos vemos a sós, mas não estamos só, o Senhor está conosco. Assim o Senhor Jesus diz que ele se via só, mas não estava só, porque o Pai estava com ele. Assim também nós nos vemos só, mas o Pai, a palavra, a revelação, o Espírito Santo está conosco. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é bom, ele é conselheiro. Ele é o sacerdote em ação. Ele é o profeta que veio. Ele é o rei que em breve virá. Quer o mundo aceita ou não, pra morrer veio como Cordeiro de Deus, pra reinar virá como leão. Coroa de espinhos na fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele sempre será, ele é o rei que muito em breve há de vir. Coroa de espinhos na fronte levou, quando lá no Calvário morreu.
assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar. O seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será. Ele é o rei que muito breve há de vir. Ele é o esplendor de sua glória, ele é o mais elevado de todos. Herdeiro é também criador, é santificador, é o pináculo de tudo. Creio que você já percebeu que eu estou falando do Filho de Deus. Veio ao mundo e nos deu sua luz. Ele é o Rei dos judeus, que o seu nome é Jesus. Coroa de espinhos da fronte levou quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é Rei, ninguém pode mudar. O seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será. Ele é o Rei que muito breve há de vir. Ele foi, ele é, ele sempre será. Ele é o Rei.